Você já parou para pensar se está vivendo a sua vida de maneira plena? Você já parou para se perguntar se é tudo isso mesmo ou se você poderia estar melhor ainda? No Vida e Saúde de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os 8 remédios naturais ou os 8 recursos naturais dados por Deus para que você tenha uma vida melhor, tenha mais vida e saúde. A proposta do Vida e Saúde é sempre passar informações, dicas, receitas, dicas práticas de como você pode adaptar a sua vida para melhorar o seu estilo de vida. E esse é um desafio que vai se tornar cada vez mais urgente, porque a modernidade, a tecnologia trouxe muitas facilidades, mas ao mesmo tempo a gente acabou deixando de cuidar, de tomar certos cuidados que estão afetando, que estão transformando a nossa saúde diretamente. Eu falo aqui da Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço gostoso, dá para mostrar aí, olha que lindo. Eu tenho aqui comigo os 2 amigos, 2 parceiros que trabalham no Cevisa, no Centro de Vida Saudável, a doutora Daniela Cano, o doutor Luiz Fernando Sela, são médicos casados e estão aqui para nos ajudar a entender o que são esses 8 recursos naturais, por que a gente chama esses recursos também de remédios e o que esses remédios podem fazer na sua vida. Você que já conhece um pouquinho, fica com a gente para quem sabe aprender um pouquinho mais, e você que não está entendendo nada disso, presta bastante atenção, porque isso pode mudar a sua vida, mudar o jeito que você enxerga as coisas, o jeito que você prioriza as coisas na sua vida. Queria perguntar para a doutora Daniela, quais são os 8 remédios naturais e se a gente pode, por que a gente chama esses remédios de remédios? Então, a gente vê esses 8 remédios como a luz solar, o sol, o ar puro, a temperança, né, o equilíbrio para usar as coisas, mesmo que saudáveis, a boa alimentação, o exercício físico, um bom sono, né, e a confiança em Deus. E o uso abundante da água também. Agora é interessante a gente falar que o ar puro é um remédio, que a confiança em Deus é um remédio, que a luz solar é um remédio. Porque quando a gente pensa em remédio, a gente pensa em alguma coisa que vai corrigir algum problema, algum erro. E parece que a gente subestima o poder desses agentes naturais e eu diria a gente até deixa de usar, de fazer uso desses remédios. O que isso tem causado, Dr. Luiz? A maior parte das doenças que nós enfrentamos hoje, que nós chamamos de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças do coração e até mesmo câncer, são doenças muito relacionadas ao estilo de vida inadequado. E já foi provado em muitas pesquisas que as pessoas que colocam em prática o estilo de vida que contém esses remédios que a Daniela falou, elas vivem mais, até 10 anos a mais do que a população em geral, e elas podem ter uma qualidade de vida até 30 anos mais jovens, ou seja, ela pode ter 70 anos, mas se sentir como se tivesse 40. Então, o simples fato de você colocar isso em prática serve para você como um bom remédio. Não apenas se sentir como se tivesse 40, mas assim, ter uma qualidade de vida, tá com o corpo mais íntegro, né? Poder desfrutar da vida e com qualidade nesse período da vida, né? Exatamente. Infelizmente hoje a gente busca a cura das doenças sempre no último remédio de ponta, nos exames mais modernos, nos métodos mais tecnológicos, quando na verdade o segredo está numa vida pautada em hábitos saudáveis, nas coisas simples, aquelas que a gente aprendeu e que fazia talvez quando criança, como comer direitinho, dormir mais cedo, fazer exercício e assim por diante. Agora, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, é muito raro a gente ver médicos e jovens como vocês que saíram há não tanto tempo da cadeira da faculdade, que sabem que a tecnologia, que a ciência está cada vez mais descobrindo coisas interessantes, acreditar que esses recursos aparentemente tão simples realmente causem transformação. Com a experiência que você tem aqui, Dani, eu sei que você já trabalhou aqui na Clínica Adventista, agora você está lá na frente do Centro de Vida Saudável. Com a experiência das pessoas que você já atendeu, como é as pessoas descobrirem que a luz solar ela realmente traz o benefício do seu potencial? Como o Luiz estava falando, as doenças que a gente chama de crônicas não transmissíveis, que é a diabetes, a pressão alta, a depressão, obesidade, elas têm muito a ver com o estilo de vida hoje das pessoas.
elas não tomam sol mais porque acham que o sol vai dar câncer de pele por causa daquele boom que deu na década de 80. Mas se você tomar de 10 a 15 minutos por dia, 4 vezes por semana, você não vai ter problema de câncer de pele, né? Lembrando que tem que ser numa área que esteja sem bloqueador, tudo. E além disso, o sol ajuda não só a transformação do colesterol em vitamina D. Se você não toma sol, você tem falta de vitamina D e acaba dando problema então na absorção do cálcio, porque a vitamina D é necessária, né, para que o cálcio seja absorvido no osso. E além de, por exemplo, doenças como a depressão, a pessoa que não toma muito sol ou mora em países, né, aqueles países nórdicos que tem sol 3 meses por ano, tudo, elas têm muito mais chance de ter depressão, né, além dos problemas de sono também. Agora, doutor Luiz Fernando, você não acha que as pessoas entram no consultório, tudo bem que vocês trabalham num ambiente que já tem um estereótipo, né, de ser um centro de vida saudável, de coisas naturais, então as pessoas que estão lá, elas estão um pouquinho mais abertas ao tratamento natural, mas quando você olha para um paciente que está com problema, que está reclamando de um monte de coisas e você fala, olha, você precisa descansar, você precisa de luz solar, você precisa de confiar em Deus, como que esse paciente olha para você e fala assim, não, mas eu estou esperando um remédio, eu quero alguma coisa que resolva rapidinho. As pessoas estão mais dependentes dos remédios, elas querem remédios que façam milagre? Então, de maneira geral, as pessoas hoje, quando vão ao médico, elas esperam uma medicação, né? Inclusive, tem até um dito popular que o melhor médico é aquele que receita o remédio mais caro, né? Aquele que cobra a consulta mais cara. Então, as pessoas é uma crença popular isso. Quanto mais cara é a consulta, quanto mais caro é o remédio, melhor é o tratamento. Quando, na verdade, muitas vezes a solução do problema estaria uma coisa muito simples, né? Como um desses remédios que nós estamos falando. Nós já atendemos, por exemplo, pacientes com infecção urinária crônica, né? Uma cistite que não cura, que tomavam antibióticos há 1, 2, 3 anos, inclusive diariamente, para tentar controlar. E depois de uma orientação de consultório para que beba mais água, para urinar mais e não permitir o crescimento das bactérias, uma boa alimentação, tomar o sol, como a Daniela falou, fazer atividade física, a imunidade melhorou e as pessoas deixaram de ter essa infecção urinária crônica com remédios que muito mais simples do que antibióticos caríssimos, mas que tiveram um efeito muito, muito melhor. Então, nós precisamos, como sociedade, como pessoas, crer um pouquinho mais na nossa responsabilidade em relação à nossa saúde. A saúde não está só na farmácia, no remédio, no médico, mas naquilo que a gente faz no dia a dia, né? Se alimentar bem, fazer exercício, dormir, ao ar puro, tudo isso é um remédio para o nosso corpo. E a gente tem que acreditar um pouquinho mais nisso e entender que nós somos responsáveis pela nossa saúde. Agora, Luiz Fernando, você recebe algum paciente que fala assim, olha, doutor, eu tô com diabetes, mas assim, eu me alimento direitinho, mas ela não baixa, eu não consigo controlar. Por quê? Você acha que tem a ver, por exemplo, o remédio natural, ele precisa ser usado em conjunto com outros? Porque quando você prescreve uma medicação para diabetes, por exemplo, normalmente ele vai atuar no diabetes e provavelmente vai ter um efeito colateral. Sim. Então, isso parte, essa questão de, eu estou com diabetes, mas eu me alimento direitinho, parte de uma compreensão errada da doença. Diabetes não tem a ver só com comida, só com açúcar, por exemplo. Tem a ver com excesso de peso, com falta de exercício, com falta de sono. É sabido hoje que pessoas que dormem pouco, elas têm uma desregulação hormonal no metabolismo da insulina, e elas têm mais fome, no outro dia acordam com a glicose mais alta. Diabetes tem a ver com estresse, tem a ver com uma ansiedade, tem a ver com outros fatores, né? Então, realmente, tem pessoas até que são muito cautelosas em relação à alimentação e não percebem uma melhora significativa no diabetes, mas pode ser que elas estejam esquecendo de outros remédios. Por exemplo, o músculo, ele é um reservatório muito importante de glicose no nosso corpo, na forma de glicogênio. Então, se a pessoa não se exercita e ela tem uma perda de massa muscular, quando ela vai ingerir um alimento que tem glicose, ela não tem onde armazenar. E aí a glicose começa a sobrar na circulação. Então, já é científico hoje que pessoas que são diabéticas e começam a fazer musculação, aumentar a massa muscular, elas têm um controle melhor. Então, não é só questão de comida. É questão de sono, de estresse,
questão de exercício, a questão de vitamina D, tudo isso que a gente está falando. O estilo de vida é um conjunto, não são coisas isoladas. Os 8 remédios naturais podem ser podem ser usados isoladamente? Você acha que vai surtir um grande efeito, uma grande transformação? Ou precisa ser o conjunto, doutora? Então, sempre que a gente vai entender que o processo de doença é um esforço que o seu organismo está fazendo para te libertar de condições de transgressão da lei física natural, e você está tentando mudar, não dá para mudar os 8 de uma vez. Por exemplo, às vezes você mora numa cidade como São Paulo, que o ar é poluído. Sim. Né? E só o fator poluição, ele afeta muitos órgãos, inclusive aumenta o risco de diabetes tipo 2, que ninguém, né, fala sobre isso. Verdade. E, inclusive doenças do coração. E recentemente estão se descobrindo também, num estudo recente que foi feito aqui em São Paulo, que quanto mais poluído o lugar que você mora, maior risco de câncer de tireoide. Né? E eles estão tentando associar que tipo de material tem no ar poluído que acaba afetando inclusive a tireoide. Então fica difícil de você assim, vou fazer os 8 de uma vez. Mas se você começa, por exemplo, com água, não é? A água é uma coisa que todo mundo tem abundância, nós estamos num país riquíssimo. Felizmente, né? Felizmente, nós já fomos para a África uma vez, num país chamado Cabo Verde, que há 9 meses não chovia. Então existe uma dificuldade maior de se obter água em abundância, mas no Brasil a gente não tem essa dificuldade. Né? Então só de substituindo sucos e refrigerantes por água, você já vai estar hidratando seu corpo, as suas células vão funcionar melhor, o metabolismo funciona melhor. Mas né? é importante ter uma meta, né? De repente a gente escrever mesmo os 8 itens, ver qual que é a prioridade e aí começar a mudar. Quantos mais ou menos você acha que tem sido bem sucedido? 2 de cada vez, 3 de cada vez? Então, o ser humano, é importante quando você vai fazer a mudança, você focar num ou 2 pontos por vez. Você vai focar naquilo e vai não ficar criando promessas. Eu prometo que segunda-feira eu começo a fazer minha dieta. Porque quando você faz promessa e você não consegue cumprir, você começa a se frustrar e aquilo se torna um fardo para você. Então a gente sempre orienta, né? Uma dica que eu dou muito assim, que eu acho muito gostosa de mudar, é tomar um bom café da manhã. Porque tomando um bom café da manhã, você vai evitar de ficar beliscando entre as refeições, seu metabolismo funciona melhor, melhora sua capacidade intelectual, né? E para perder peso, controle de glicemia, é super bacana. E você sente bem menos fome na janta, Tomar né? café da manhã ajuda a perder peso? Um bom café da manhã, certeza. incluindo frutas, cereais integrais. Olha só, boas novas para você. Não só ajuda a perder, como ajuda a manter. Pessoas que não tomam bom café da manhã, elas começam o dia com um tanque vazio, digamos assim. Uhum. Então elas passam o dia com mais fome, elas tendem a querer beliscar, querer comer um pouco mais, né? E às vezes acabam chegando à noite com muita fome e aí fazem um jantar em excesso e acabam engordando. E aí depois não sente vontade de tomar um café da manhã no dia seguinte. Aí um bom café da manhã ele acaba suprindo as suas necessidades energéticas, te deixa com menos fome, menos ansiedade ao longo do dia e à noite você acaba comendo menos e isso favorece a perda e a manutenção do peso. As células funcionam mais otimizadas, né, com mais energia durante o dia, que é quando você precisa de energia. Exatamente. À noite você não precisa comer muito. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você continua entendendo um pouquinho mais do poder dos 8 recursos naturais dados por Deus para você, para que você mude de vida. Daqui a pouquinho no Vida e Saúde.